Quando se fala em imigrar, muito é dito sobre a vida que você vai levar, as coisas que você vai descobrir, esse outro você que você vai conquistar. Mas uma coisa é deixada de lado, uma coisa que é muito importante. Qual que é o preço de tudo isso? Esse é o vídeo de hoje. Vou falar sobre o preço que todo imigrante paga, mas que ninguém avisa que vai ter que ser pago. E eu estava escrevendo esse roteiro e eu me deparei com um texto que não cabe em vídeo. Ele tem que ser lido. E é o que eu vou fazer para vocês. Por que eu vou ler esse texto? Porque eu não quero que nenhuma palavra se perca. Entre acompanhar um roteiro e falar aqui para vocês, uma ou outra coisa se perde. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou ler para vocês. Então vem comigo, ó. Vem comigo, presta atenção. Coração aberto. A gente sai do Brasil achando que estamos indo atrás de ganhar tempo de vida, mais qualidade, mais acesso, mais possibilidades. E de fato ganhamos. Aqui tem isso. A vida na gringa tem dessas. Mas tem uma coisa que inicialmente parece pequena, mas que com os quilômetros voados sobre o Atlântico, essa coisa vai aumentando. Enquanto estamos construindo uma nova vida, a vida que ficou lá do outro lado do oceano não ficou parada. Ela continuou, no mesmo ritmo de sempre. Tem um momento específico que bate diferente. Não é no primeiro mês, não é no primeiro ano. É quando você abre uma foto ou entra numa chamada de vídeo e percebe que alguma coisa mudou. É uma percepção que não é muito evidente, mas que é presente. Não de uma forma dramática, mas sim de uma forma silenciosa. Isso mora no detalhe, quase invisível. É um conflito que confunde as lembranças. Pela tela você nota que o cabelo ficou mais branco, as marcas na pele ficaram mais evidentes, o rosto está mais cansado. Ou então nos pequenos, o rosto já não é mais de criança. Em alguns casos, pelinhos aparecem denunciando a puberdade. Um domínio maior das palavras mostram que as pequenas cresceram. Ontem eram do tamanho do meu antebraço. Hoje, os assuntos já não são mais tão infantis. É nesse breve momento que você entende, sem ninguém precisar te explicar. O tempo passou. Eu lembro de um momento simples, nada muito espetacular ou grandioso. Em um desses meses que parecem dias, há alguns anos, desde a minha última visita ao Brasil, nada específico, mas tinha algo fora do lugar ali. A forma de andar já não era a mesma. O número de palavras entre as respirações eram menores. E principalmente a sensação de que aquele tempo já não era infinito. E isso vem sem aviso. Não tem preparação emocional para isso. Porque enquanto você estava ocupado em outro país tentando fazer a vida dar certo, a referência de segurança que você sempre teve, aos poucos, estava envelhecendo, sem você ver. E aqui entra um ponto que pouca gente tem coragem de encarar. Imigrar vai muito além das conquistas. Imigrar cobra um preço. E você paga pelo que deixa de acompanhar. Você não vê o dia a dia, você não percebe as pequenas mudanças, você não participa do processo. Você só vê os saltos, você nota o contraste. Quando a memória se confunde com o que você vê, às vezes só pela tela do celular. E o cérebro tenta fazer o que ele sempre faz. Ele tenta se agarrar à imagem antiga, como se nada tivesse mudado. Mas a realidade começa a invadir essa fantasia. E isso gera um tipo de desconforto que, quando estava escrevendo esse texto, eu tentei nomear, mas eu não consegui. Ele não é culpa, não é um arrependimento, parece uma sensação de deslocamento. Sei lá como que eu vou chamar isso. Se você conseguir nomear, me diz aí. Como se você estivesse vivendo uma vida que faz sentido, mas que tem um custo que não dá mais para ignorar. Essa é a sensação que tem muitas outras camadas. Quando saímos do Brasil, há uma ruptura que não é só geográfica. Na prática, você cria uma distância que te protege de muita coisa, mas também te impede de acompanhar a transformação das pessoas que foram base na sua vida. E o que sustenta esse incômodo é justamente isso, a dificuldade de atualizar internamente quem essas pessoas se tornaram. Você continua se relacionando com uma imagem antiga, enquanto a realidade agora é outra. E esse descompasso começa a pesar, porque em algum nível você percebe que não dá mais para voltar para aquele lugar de antes. E também não dá para ignorar completamente o que está acontecendo. Esse é o preço que não aparece nas fotos bonitas do Instagram. A gente constrói uma vida que talvez não fosse possível conquistá-la no Brasil. Mas ao mesmo tempo você se afasta de momentos que não vão voltar. E ninguém te ensina como lidar com isso. Porque não tem solução simples. Não existe escolha sem custo aqui. Existe consciência. Existe a capacidade de olhar para isso sem romantizar. E sem fingir que não está acontecendo. Você que já imigrou já sentiu isso? Também não é fraqueza.
É só o efeito de uma escolha grande demais para não ter consequência emocional. A maioria das pessoas passa por isso em silêncio, carregando esse peso, sem saber muito bem como nomear. Mas o ponto não é tentar eliminar esse sentimento. E na real, nem dá para entendê-lo. É conseguir sustentá-lo, sem precisar fugir e sem precisar transformar isso em uma culpa constante. Porque, no fim, crescer também passa por isso. Perceber que algumas decisões ampliam a sua vida e, ao mesmo tempo, te afastam em partes dela. E aprender como viver com essa tensão faz parte do processo. E cá estou eu, um cara que é buscado para trazer respostas, apontar soluções. Porém, aqui mesmo estou eu. Não como o Marião, mas como o Mário. Imigrante como você. Um cara que é o destino para muitas perguntas, onde muitos buscam respostas. Mas hoje não. Hoje eu não tenho essa intenção. A ideia aqui é, se você sentiu essas palavras baterem em alguma parte sensível de você, você não está sozinho ou sozinha. Afinal, se somos imigrantes, essa é uma realidade que todos nós compartilhamos. No mais, cuidem-se. Seguimos.